TJGO, Ministério Público e Secretaria de Segurança Pública firmam parceria para enfrentar o desaparecimento de pessoas. Seminário sobre organização criminosa traz um panorama sobre a situação atual no estado de Goiás. TJGO realiza um casamento comunitário. E hoje também é dia do quadro Justiça em Foco. Por isso não saia daí, porque essa edição da Agenda Judiciária já está no ar. Olá, a gente começa essa edição do Agenda Judiciária mostrando para você que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública firmaram uma parceria para o enfrentamento do desaparecimento de pessoas. Acompanhe. O Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público do Estado de Goiás, o PLID, foi apresentado à sociedade no auditório do MPGO. Agora, em uma parceria inédita entre Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público e Tribunal de Justiça, todos do Estado de Goiás, o PLID vai alimentar um banco de dados nacional de desaparecidos, o Sinalid. Para a coordenadora do Centro de Apoio aos Direitos Humanos do Ministério Público do Estado de Goiás, as informações nesse banco vão permitir uma busca mais abrangente e eficiente de pessoas desaparecidas e que podem estar em outro estado, porque vai reunir dados de todo o país. Na prática, nós temos articulado junto à Secretaria de Segurança Pública melhorias na averiguação deste desaparecimento, junto ao Instituto de Identificação, junto à Polícia Técnica Científica, para que essas informações sejam todas incluídas no Sinalid, né? E como nós temos o RAI aqui em Goiás, essas informações serão encaminhadas de maneira automática para que, caso essa pessoa, por exemplo, seja localizada na Bahia, a polícia de lá vai poder, por meio do Sinalid, reconhecer uma tatuagem, reconhecer um exame papiloscópico e identificar que aquela pessoa que foi encontrada lá é essa que se encontra ou no IML, ou presa em alguma unidade prisional, ou até mesmo que passou por uma ocorrência policial. A investigação dos desaparecidos é de responsabilidade da Polícia Civil. O secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás acredita que o PLID é um passo importante em busca da solução do problema. Segurança Pública está junto do Ministério Público, junto do Tribunal de Justiça nessa tarefa de localizar e identificar desaparecidos, porque o evento do desaparecimento de uma pessoa é profundamente preocupante, desgastante para a sua família, e nós da Justiça, do Ministério Público, da Segurança, nos preocupamos em amenizar tanto quanto possível essa angústia, localizando e identificando desaparecidos. Além do banco de dados, o PLID também vai promover ações que possibilitem a melhoria na busca e na identificação de pessoas desaparecidas, além de fiscalizar se as investigações estão, de fato, sendo realizadas. Para unir esforços nesse sentido, um termo de ações conjuntas e coordenadas de enfrentamento ao desaparecimento foi assinado pelo presidente do TJGO, desembargador Gilberto Marques Filho, pelo Procurador-Geral da Justiça do Estado de Goiás, Benedito Torres, e pelo secretário de Segurança Pública Estadual. Os magistrados e os profissionais da segurança pública participaram de um seminário sobre organizações criminosas. Confira. O seminário sobre o combate à organização criminosa foi realizado pela Escola Superior da Magistratura, a ESMEG. Apesar das facções ainda não atuarem com grande força em Goiás, o delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás, André Fernandes de Almeida, se preocupa com o crescimento desses grupos. As facções criminosas, elas estão se estruturando, como a gente percebe diariamente na mídia, né? Nós temos grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, que existem ali facções, né, já sedimentadas, e o estado de Goiás, por conta da sua posição geográfica, é um atrativo, né? Então, por parte da Polícia Civil, a partir do momento que nós assumimos em fevereiro, nós tivemos o cuidado de reforçar a delegacia que combate o crime organizado, né? Hoje é uma delegacia que tem, em termos de efetivo, é a delegacia mais completa,
justamente para que o estado de Goiás seja blindado dessas ações criminosas. É um enfrentamento mesmo, criterioso e às vezes até de campo. Durante o evento foi anunciado que em junho deste ano foi aprovada a Lei Estadual 20.234, que alterou a organização judiciária do estado de Goiás, criando 33 novas unidades, onde 2 serão direcionadas especificamente ao combate ao crime organizado. As varas serão instaladas nas comarcas de Goiânia e Lusiânia. Agora nós teremos no estado 2 varas de combate ao crime organizado, que eu acho que é uma grande vitória, principalmente da população. Então, agradecer a todos esses órgãos e esse seminário, com certeza, também reflete esse momento que a sociedade está mobilizando para crescer, avançar. As instituições têm que avançarem juntas, e nesse tema também, que é um tema muito importante, combate ao crime organizado. O juiz Alexandre Abraão Dias Teixeira veio do Rio de Janeiro como palestrante convidado do seminário. Ele tem 30 anos de experiência como magistrado em um dos estados mais afetados pelo crime organizado. O que nós estamos vivendo é a saída da era industrial e o ingresso na era da informação. E a globalização é o carro-chefe a partir da virada do século, a partir do início do século XXI. A globalização ela virou o carro-chefe do sistema mundial. E é óbvio que a globalização ganhou também a sua ramificação, a sua projeção dentro da criminalidade organizada. Você hoje apreende um fuzil, como já aconteceu em um processo meu no Rio de Janeiro, um fuzil que foi desviado de um exército no leste europeu e 3 meses depois estava dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro atirando contra cidadãos e contra a polícia durante operações. O evento contou com a presença de policiais militares e magistrados que trabalham diretamente com a segurança pública do estado. E agora chegou a hora de conferirmos algumas decisões tomadas pelos magistrados goianos. TJGO mantém a condenação do jornalista Zeca Camargo por crônica sobre a morte de Cristiano Araújo. Os integrantes da 6ª Câmara Civil do TJGO, tendo como relatora a desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, mantiveram sentença de 1º grau para condenar o jornalista José Carlos Brito de Ávila Camargo, conhecido como Zeca Camargo, a pagar R$60 mil a título de indenização por danos morais, a CA Produções Artísticas Limitada e a João Reis de Araújo, em virtude de crônica veiculada por ele sobre a morte do cantor Cristiano Araújo, ocorrida em julho de 2015. Mãe de menor infrator morto enforcado em casa de Formosa será indenizada pelo estado de Goiás. O estado de Goiás deverá pagar R$57 mil a Gislena Alves Pereira a título de indenização por danos morais e materiais em virtude do filho dela ter sido morto por colegas de internação nas dependências do Centro de Atendimento Socioeducativo, o CASE de Formosa. A decisão é da juíza Marina Cardoso Buchide, da 2ª Vara Cível das Fazendas Públicas e de Registros Públicos de Formosa. A administradora do terminal rodoviário terá de indenizar passageiro que teve iPad roubado. A juíza substituta Juliana Neves, da Vara Cível Criminal da Infância e da Juventude, das Fazendas Públicas e de Registro Público da comarca de Itapuranga, condenou a companhia Maia e Borba a pagar mais de R$8 mil a João Elídio Rodrigues a título de indenização por danos morais e materiais. O cliente teve um iPad furtado no estacionamento do terminal rodoviário de Goiânia. O equipamento tinha sido deixado por ele dentro do carro, enquanto ele fazia compras no Araguaia Shopping, localizado no interior da rodoviária. A magistrada entendeu que o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O Agenda Judiciária vai agora para um rápido intervalo, mas volta já já. Já estamos de volta e agora você acompanha o quadro Justiça em Foco. O Justiça em Foco de hoje recebe aqui em nossos estúdios o Dr. Marcos da Costa Ferreira, ele que é juiz substituto em 2º grau, e hoje vai falar sobre o Código do Consumidor, que o senhor já é um antigo conhecedor, né? Essa semana o Código de Defesa do Consumidor está completando 28 anos da sua criação. Foi no ano de 90, no dia 11 de setembro, né, doutor? Como que é essa relação do senhor aí com o Código de Defesa do Consumidor? É certo. A gente comemora, sim, os 28 anos do Código de Defesa do Consumidor e há motivos para se comemorar. É certo que a geração mais nova não vai se lembrar do antes do Código de Defesa do Consumidor, mas eu ainda me lembro bem que nós éramos totalmente desamparados, né?
se você comprasse um produto que, por exemplo, estava vencido, na verdade nem prazo de validade não era obrigatório de ter essa informação na rotulagem, você não reclamava para ninguém. Se houvesse boa vontade por parte do vendedor, ótimo. Se não houvesse, ficaria por isso mesmo. Então trouxe uma proteção muito grande para nós. E eu te confesso que é uma lei totalmente apaixonante. São 117 artigos só, que mudaram muitas vidas nesse país, inclusive a minha, inclusive a nossa. Eu te confesso que quando estudei em Portugal até hoje não tem um Código de Defesa do Consumidor, mas há lá um projeto de lei para a edição de um código que tem 804 artigos. E o nosso, com 117 apenas, foi capaz de solucionar a grande maioria dos nossos problemas, ao menos em tese, ao menos naquilo que está escrito na lei. Mas nós até hoje, já com quase 30 anos, não somos capazes ainda de dar completa aplicação a esse código, né? Isso é normal, é natural, porque a gente vê o confronto entre o poder econômico das grandes empresas e do cidadão comum, que, afinal de contas, todos nós somos consumidores, né? Eu até sempre brinco que do raiar do dia até o anoitecer, nós cometemos no mínimo 300 atos de consumo, com absoluta certeza. Nós dormimos no colchão industrializado, numa cama que também é industrializada, com uma coxa, com um cobertor, levantamos e colocamos o pé no chinelo, que nós vimos a publicidade dele o dia inteiro, e vamos usar uma água tratada com uma pasta de dente, e dali para frente são seguidos atos de consumo que podem normalmente não causar nada, mas podem também trazer algum tipo de problema, algum tipo de prejuízo para o consumidor, que vai estar amparado então por essa lei, que a lei brasileira, eu não tenho medo de dizer que, se não é a melhor, é uma das melhores do mundo. Doutor, já são aí quase 30 anos, como nós comentamos, e o tempo passa e novas tecnologias surgem, novas formas de consumo surgem. Como que faz com um código que não é tão atual como deveria ser? Certo. Nós temos, sim, 3 ou 4 projetos de atualização do Código de Defesa do Consumidor que tramitam no Senado Federal, mas onde os cultores do direito do consumidor, o Brasilcom, que é o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, que é um instituto dos pensadores do direito do consumidor no Brasil, tem um congresso a cada 2 anos e os autores desses projetos foram exatamente os juristas do Brasilcom, e que essa tramitação vai nos trazer alguns avanços, como, por exemplo, na questão do crédito, que hoje ainda é muito maltratado, na questão dos dados pessoais, que nós não temos quase tratamento nenhum, né? Ninguém não sabe o que os dados pessoais circulam depois da internet, especialmente. Também na questão do superendividamento. E muitas outras demandas que existiam já quando da edição dessa lei, continuam existindo até hoje. Veja você que até hoje nós tratávamos demais, como eu te dizia aqui, nos congressos anteriores, problemas relativos a superendividamento, a relação com empresas de telefonia, a prestação de serviços públicos essenciais, como transporte coletivo, como água tratada, como energia elétrica, a planos de saúde, né, que a saúde no Brasil, a saúde pública é um fracasso, remete as pessoas para adquirirem planos de saúde. Também com relação à aquisição de imóveis na planta, que sempre pode dar algum problema, e na hora da rescisão desse contrato é uma gravidade. Quer dizer, essas demandas continuam existindo. Mas existem outras que sequer se imaginava isso quando da edição do Código. Esses dias eu vi um estudo de um cientista polonês que dizia que mais de 70% das crianças que estão ingressando hoje nas escolas, elas vão sobreviver daqui 30 ou 40 anos em profissões que hoje ainda não existem. E é a pura realidade, porque pense você o seguinte, há 30 anos atrás, há 28 anos atrás, quem é que pensava alguma coisa em informática? Quem é que imaginava alguma coisa em internet, em comunicações de massa, em WhatsApp, em Facebook? Nós nem imaginávamos que aquilo poderia existir. E hoje todos nós somos dependentes, de qualquer forma, da internet. E o pior é que essas relações contaminaram também as relações de consumo, né? Hoje, grande parte das vendas que são feitas e das aquisições que são feitas e da própria mídia que é oferecida aos consumidores é através da internet. Nós somos bombardeados por informações que muitas vezes até nos assustam, né? Nós abrimos lá uma página qualquer no nosso celular e vemos lá uma oferta de alguma coisa que nós comentamos com alguém ontem e falamos, mas como que isso acontece?
E nossa vida é, de fato, policiada pela internet. Não a ponto daquele filme Big Brother ainda, o Big Brother original e não esse do programa televisivo, mas a nossa vida já é, sim, policiada. E isso trouxe novas realidades que, inclusive, mudam a forma de nós pensarmos. Porque, veja você o seguinte, para ser uma relação de consumo, nós temos que ter um produto ou um serviço. Aí nós compramos um telefone celular, é um produto, na definição legal é um produto. Mas aquele celular só vai funcionar se os diversos programas que estão dentro dele funcionarem. Nós vamos precisar lá do Facebook, nós vamos precisar do WhatsApp. E na verdade, quem são os fornecedores nessa situação? E aquilo, isso que nós usamos, isso é produto ou isso é serviço? E há ainda uma outra preocupação que é da internet das coisas, que hoje tudo necessariamente tem que passar pela internet, e da criação de novas figuras, porque nós sempre dizemos que os ocidentais eles são preocupados com o ter, enquanto o oriental seria preocupado com o ser. Ele quer desenvolver seu espírito antes de ter dinheiro. E nós ocidentais preferimos primeiro o patrimônio do que desenvolver o espírito. Mas nós chegamos num ponto de evolução da nossa sociedade que a juventude de hoje não pensa mais nem em ter nem em ser. Eles pensam em compartilhar. Né? Hoje, em verdade, já há empresas que são prontas para compartilhar, por exemplo, uma carona. Se você vai de Goiânia para Brasília, basta você entrar em um determinado aplicativo que há no seu telefone celular, que ele já vai te oferecer o nome de pessoas que estão dispostas a irem de carona com você e dividirem as despesas. E assim tem se partilhado tudo. Então hoje um jovem não quer mais comprar um carro. Para que ele vai comprar um carro? Se na verdade ele pode ter acesso a uma empresa que vai fornecer para ele aquele transporte, ou se ele pode compartilhar esse transporte. E isso tudo tem que ser muito pensado daqui para frente, para que esse direito do consumidor também possa evoluir. Né? Na verdade, o direito sempre chegou depois do fato social, o direito não pode regulamentar alguma coisa antes dela existir como um fato social, quer dizer, o direito só vem depois para regulamentar o que já existe no fato social, mas com essa velocidade de informação que nós temos hoje, nós temos que tentar nos antecipar para regular, nem que seja minimamente, essas relações que vão surgir daqui para frente. Então, doutor, vendo por esse panorama que o senhor tem feito, a gente tem que pensar que cada vez mais vai ser necessário novas mudanças no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que esse de 30 anos atrás tem algumas atualizações que ainda precisam trazer para a realidade atual, para a cultura atual. Certamente que sim, né? Nós temos que perceber que o direito sempre chega mesmo um pouco atrasado, dessa cultura que é realizada nas convulsões sociais, mas que nós temos que nos adiantar agora, porque a velocidade da informação é muito grande e, sem dúvida nenhuma, nós temos que tomar muito cuidado, inclusive, para não desfazer com os direitos que estão prontos. O esqueleto, a raiz do Código de Defesa do Consumidor, essa legislação primeira que veio, desses 117 artigos, não deve sofrer nenhuma alteração a ponto de suprimir direitos dos consumidores. Ao contrário disso, a gente tem que trazer novos direitos, tem que trazer novas previsões, para atacar essas questões tão pontuais que vão aparecendo daqui para frente, em que o direito também vai ter que se antecipar e vai ter que começar a andar mais rápido um pouco para conseguir regular relações que são tão rápidas, né? Mas certamente que a minha esperança é que nós possamos comemorar aí os 40, os 50, os 60 anos da instalação do Código de Defesa do Consumidor no Brasil, sempre com a capacidade de desenvolver, de proteger mais, esse ser que é o inferior nessa cadeia que envolve fornecedores e consumidores, que certamente é o consumidor que sempre vai estar na posição de vulnerabilidade. Tá certo, quero agradecer a participação do senhor. Essa foi mais uma edição do Justiça em Foco. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a Agenda Judiciária está de volta. A Agenda Judiciária está de volta e você acompanhou aqui no programa uma reportagem sobre a limpeza dos parques da cidade por reeducandos do regime semiaberto. Pois bem, essa medida já completou 100 dias e agora eles vão começar a cuidar também dos cemitérios da capital. Confira! Quem frequenta os cemitérios de Goiânia com certeza nunca os viu tão limpos. É que agora, graças a uma parceria entre TJGO, Ministério Público Estadual, Secretaria de Assistência Social e Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás, 50 reeducandos do regime semiaberto passaram a atuar na limpeza e manutenção dos 4 cemitérios municipais de Goiânia. O lançamento do projeto foi no Cemitério Parque, o maior da capital,
e reuniu representantes do Judiciário e Executivo, além dos reeducandos que receberam instruções sobre o trabalho e puderam tirar dúvidas. Eu tenho aqui profissionais. Esses reeducandos são profissionais, muitos deles são pedreiros, são pintores, eles têm um ofício. E eu espero que, na verdade, eles queiram até trabalhar dentro do ofício deles que eles têm. Então, o cara é pintor, ele vai preferir fazer uma atividade de pintor do que ficar na manutenção dos cemitérios. Nós vamos, então, identificá-los e para podermos ofertar a ele aquilo de melhor dentro daquilo que ele sabe fazer e, com isso, manter as nossas unidades também limpas, reformadas, arrumadas. E quem ganha com isso sempre é a população. E haja mão de obra. Só no Cemitério Parque são 4,5 alqueires de área, 2 quilômetros de muro e 600 mil pessoas sepultadas. O Cemitério Parque tem 2 salas de velório como essa daqui. Elas já estavam inativas há 5 anos, mas agora, com a manutenção dos reeducandos, elas foram reativadas e a população vai voltar a usufruir desse serviço gratuitamente. O projeto de limpeza dos cemitérios foi feito depois do sucesso do projeto similar de limpeza dos parques de Goiânia, que começou há 3 meses. Assinado em abril desse ano pelo presidente do TJGO, desembargador Gilberto Marques Filho, o promotor Marcelo Celestino falou sobre os números positivos do projeto. Enquanto a taxa de reincidência no crime costuma ser de quase 40%, a reincidência dos reeducandos participantes do projeto nos parques diminuiu drasticamente. Os 50 que estão trabalhando na AMA, nos parques, somente um foi abordado com posse de entorpecente. Era uma pessoa que tinha problemas com droga e foi encontrado com ele droga, ou seja, que uma conduta que até mesmo hoje é descriminalizada, né, o uso de droga, mas foi desligado do projeto em decorrência disso, ou seja, no universo de 50, uma pessoa dá 2%. Os reeducandos vão receber um salário mínimo, ter um dia de pena reduzida a cada 3 trabalhados e poder dormir em casa. O promotor conta que a parceria com o TJGO foi fundamental para que o projeto pudesse ser realizado. A vara de execução penal, o Tribunal de Justiça, ele propicia, inclusive tem reeducandos trabalhando no Tribunal de Justiça também, o fato da tornozeleira, o sistema hoje do semiaberto é um sistema que foi regulamentado pelas varas de execuções penais, ou seja, nós temos total apoio das varas de execuções penais, do Poder Judiciário, porque todos nós trabalhamos no sentido de fazer a execução penal da melhor forma possível, de cumprir a lei de execução penal, de ter reinserção social e diminuir a incidência criminal. Isso aí, sem o Tribunal de Justiça, nós não temos condições. Esse rapaz de 20 anos é um dos reeducandos que vai limpar o cemitério. Preso por 2 anos no regime fechado por roubo, ele estava há 2 meses no semiaberto e em busca de trabalho, mas conta que o preconceito atrapalhou os planos. Provavelmente muita gente agora vai mudar o pensamento deles. Eles vão seguir o caminho certo, porque eles têm a trilha certa de seguir. E eu creio, pelo menos meu pensamento, eu creio que eles não vai repetir isso mais não. Roubar, cometer crimes. Pelo menos eu que passei lá dentro eu sei, né, que é só sofrimento. Eu não desejo para mim, para ninguém. Para ele, a oportunidade representa a possibilidade de mudança de vida. Tem muitos objetivos, né, que eu quero conquistar, né? Minha família, quero ajudar bastante, comprar meu carro, né, que eu tenho um sonho, e ajudar minha família mesmo, e o resto não vai conquistando. Confira agora alguns concursos disponíveis para a área jurídica. A Câmara de João Pinheiro, em Minas Gerais, está com 15 vagas abertas para diversos cargos. As inscrições vão de 27 de agosto a 27 de setembro pelo site www.consulpan.com.br. 71 casais selaram a união e proclamaram seu amor num casamento comunitário realizado pelo TJGO. Acompanhe. Mesa de bolo, bem casado e até limousine. Todos os detalhes foram preparados para receber os 71 casais que participaram da 3ª edição do casamento comunitário promovido pela Corregedoria Geral da Justiça de Goiás por meio do programa Pai Presente. A maioria das noivas escolheu o branco tradicional, mas teve aquelas que preferiram ousar, com rosa e até o azul. A esteticista Daiane Michele estava mais feliz que todas as noivas. Ela, de uma só vez, estava casando 3 amigas. E foi ela quem ajudou a produzir cada uma delas. É uma emoção única, né?
arrumei, produzi elas com o maior carinho desse mundo. E são minhas irmãs, são minhas comadres. E eu agradeço quem fez toda essa produção, né, essa organização desses matrimônios, né? Então é muito bom. O casal Claudina Maria e Rafael estão juntos há 2 anos. O desejo de casar já era antigo. Eles foram responsáveis por puxar uma fila de noivos que não tinha mais fim. É muito emocionante e é uma responsabilidade muito grande, né, de cumprir todo o protocolo, né, da melhor forma possível. Estar à frente é uma emoção muito grande. Eu estava planejando e não estava dando certo. Aí, quando saiu essa oportunidade, a gente falaram para os nossos pastores, a gente veio para fazer hoje, estar aqui hoje junto, muita emoção. Nossa, alegria. Os serviços gratuitos oferecidos tanto no casamento comunitário quanto nos reconhecimentos de paternidade pelo pai presente foi um dos aspectos pontuados pelo corregedor-geral, que destacou a missão social do judiciário no contexto atual. Apesar dos tempos, apesar da crise que nós vivenciamos, ainda há esse entusiasmo pelo casamento para que ele possa se efetivar, né? Na primeira oportunidade, da primeira vez que nós fizemos, foram 74, 75, agora no penúltimo, aliás no último, 74 e agora 71 casais se unindo, né? Ver que essa chama do casamento, essa vontade de legalizar uma convivência em comum, ou mesmo casando pela primeira vez, parece que as pessoas ainda continuam mantendo esse sentimento, né? Depois do tão esperado sim, Ronaldo parecia estar ainda mais apaixonado pela esposa Rose. Porque quando nós colocamos Deus na frente, Deus quebra todas as barreiras, né? E foi 5 anos, né? Ela tinha uma causa que ela era divorciada, e através dessa causa aí, tinha muito impedimento, né? Mas igual eu falei, nós colocamos Deus na frente, deixou Deus trabalhar, e através disso aí, ó, Deus abençoou, e pela glória de Jesus Cristo estamos casados, né? E só tenho que agradecer a Deus por ter essa esposa maravilhosa, né? Deus ter colocado na minha vida, e é isso aí, temos um filho maravilhoso, né? E só tenho que agradecer, né? O pai presente, toda a equipe, todo mundo. E o Agenda Judiciária de hoje termina agora, mas a gente volta na próxima edição. Uma boa semana e eu te espero na próxima.